Imagine um segredo tão poderoso que mudou o destino da humanidade, escondido por séculos nas páginas de um livro sagrado. Em meio ao caos de uma nação condenada, Deus escolheu um homem para revelar o futuro, profecias que desafiam a imaginação, escritas 700 anos antes de se cumprirem. Ele viu o nascimento de um Salvador, o sofrimento de um inocente, e uma ressurreição que abalou o mundo. Mas o que ele não sabia era que esse código secreto foi deixado para nós, para esta geração. Prepare-se para uma jornada que transformará sua fé. Fique até o fim, a revelação vai te surpreender. Em uma Jerusalém envolta em trevas, após a morte do rei Uzias, um silêncio opressivo tomou as ruas. O reino de Judá, outrora próspero sob os 52 anos de reinado, agora tremia com medo e incerteza. Isaías, um jovem sacerdote de linhagem nobre, observava a corrupção e a idolatria que se infiltravam até o coração da cidade santa. Sentado em uma sala isolada do templo, o vento uivava como um presságio, enquanto ele meditava, inquieto. De repente, a porta se abriu com força. Era Jeremias, seu amigo, trazendo notícias alarmantes. Os assírios marcham contra nós. Com Uzias morto, somos presas fáceis. Isaías respirou fundo, sentindo o peso da crise. Nossa salvação não está em alianças humanas, Jeremias. Devemos voltar a Deus, declarou, firme, apesar dos olhares céticos. Enquanto caminhava para o templo, avistou homens discutindo e mulheres chorando, temendo a guerra. Um ancião sacerdote aproximou-se, desanimado. Deus nos abandonou, jovem Isaías. Ele respondeu com convicção, somos nós que nos afastamos. Ao entrar no templo, o silêncio era quase palpável. Isaías ajoelhou-se diante do altar, orando. Deus de nossos pais, estamos perdidos. Para onde olharemos se não for para ti? De repente, um vento forte agitou o véu sagrado, e uma luz intensa irrompeu, acompanhada de uma presença avassaladora. Lágrimas escorreram de seus olhos enquanto ele tremia, exclamando, Senhor, o que vejo? Uma voz majestosa ressoou, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. Isaías caiu, sentindo-se indigno, murmurando, estou perdido, um homem de lábios impuros. Um ser celestial aproximou-se com um carvão em brasa, tocando seus lábios. A dor foi ardente, mas trouxe alívio. Não temas, Isaías, tua culpa foi removida, disse a voz suave. Então, a pergunta divina ecoou, a quem enviarei? Quem irá por nós? Com o coração acelerado, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Mas, naquele instante, um segredo sombrio pareceu pairar no ar, como se uma missão perigosa estivesse apenas começando. Isaías permaneceu ajoelhado, os lábios ainda marcados, sentindo que sua vida nunca mais seria a mesma. Isaías levantou-se lentamente do chão frio do templo, o corpo ainda trêmulo após a visão celestial. A luz intensa começava a se dissipar, mas o eco da voz divina permanecia em sua mente. Seus lábios, marcados pelo toque do carvão, ardiam com uma sensação estranha, uma mistura de purificação e inquietação. Ao sair, o sol nascente atravessava as nuvens, como um sinal sutil de que algo grandioso estava por vir. Jeremias, que o aguardava ansioso, aproximou-se. Onde estavas? Pareces diferente. Isaías sorriu levemente, os olhos brilhando com emoção. Deus me deu uma missão, Jeremias respondeu, sem revelar toda a profundidade do que havia visto. Naquela manhã, enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, Isaías sentia o peso de sua nova responsabilidade. O povo seguia suas rotinas, alheio ao chamado sobrenatural que ele carregava. Ele decidiu compartilhar a mensagem divina na praça central, onde comerciantes gritavam e crianças corriam. Com voz firme, anunciou, ouvi, povo de Judá, assim diz o Senhor, vede, mas não compreendais, ouvi, mas não entendeis. Alguns pararam, curiosos, mas logo risadas e murmúrios de desdém ecoaram. Outro profeta de desgraça. Zombou um homem. Isaías permaneceu impassível, sentindo que sua voz era como um martelo contra rochas endurecidas. À noite, em sua pequena casa, Isaías ajoelhou-se novamente, orando, Senhor, até quando terei de falar sem ser ouvido? Uma visão surgiu, cidades em ruínas, campos devastados, e uma voz sussurrou, até que a terra esteja desolada, mas um tronco santo permanecerá. Ele acordou suando.
com o coração apertado. Nos dias seguintes, as notícias de invasões inimigas confirmaram suas palavras, mas o povo o ignorava, preferindo alianças com nações pagãs. Uma noite misteriosa, um som estranho, como um lamento distante, ecoou do templo, intrigando Isaías. Seria um aviso? Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, e segredos ainda mais profundos o aguardavam. Os dias em Jerusalém tornaram-se mais sombrios, com rumores de guerra ecoando pelas ruas estreitas. Isaías, carregando o peso de sua missão, sentia os olhares de desconfiança do povo. Uma manhã, foi convocado ao Palácio Real. O rei Acais, jovem e inseguro, tremia diante da ameaça de invasão por Israel e Síria. Na sala do trono, guardas armados e conselheiros murmuravam, o ar carregado de tensão. Acais implorou: "O que diz teu Deus? Estamos cercados." Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, com voz firme, respondeu: "Não temas, ó casa de Davi. Deus te dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, Deus conosco." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Acais franziu a testa, confuso. Uma virgem conceber? Isso é impossível. Conselheiros trocaram olhares céticos, e um deles murmurou: "Isaías fala em enigmas." Jeremias, ao seu lado, sussurrou: "Estás seguro do que ouviste?" Isaías assentiu, determinado, embora o ceticismo ao seu redor o ferisse. Ao sair do palácio, a profecia espalhou-se rapidamente. Nas ruas, risos e sarcasmos o perseguiam. "Emanuel? Que loucura!" Um jovem gritou: "Quando virá esse tal Emanuel profeta?" Naquela noite, exausto, Isaías orou em sua casa. De repente, uma visão o tomou. Uma mulher envolta em luz, segurando um menino, com o nome Emanuel ecoando em sua mente. Lágrimas escorreram enquanto ele sussurrava: "Isso desafia toda a lógica humana." Nos dias seguintes, a tensão na cidade aumentou, com o inimigo se aproximando. Isaías proclamou novamente na praça: "Não temais, o Senhor dará um sinal, Emanuel nascerá." Alguns o ouviram com curiosidade, outros o rejeitaram com pedras. Um mercador zombou: "Onde está essa salvação profeta?" Isaías, firme, sabia que o futuro guardava segredos que nem ele compreendia plenamente. Com a profecia de Emanuel espalhando-se, Jerusalém mergulhava em caos. Inimigos cercavam as fronteiras, e o povo, tomado pelo medo, rejeitava as palavras de Isaías. Uma manhã fria, ele subiu a um monte solitário para orar, buscando respostas. "Senhor, onde está a luz que prometeste?" murmurou, ajoelhado na terra seca. De repente, uma visão o envolveu. Os céus se abriram, revelando uma criança radiante, cercada por uma glória indizível. Uma voz celestial ressoou: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e o chamarão Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Isaías abriu os olhos, o coração disparado. "Príncipe da Paz?" sussurrou, tentando absorver a magnitude. Sem hesitar, desceu o monte e correu à praça central. Diante de uma multidão apressada, proclamou: "Ouvi, povo de Judá, a esperança. Nascerá um menino que trará justiça e paz eterna." Alguns pararam, curiosos, mas a maioria riu. Um mercador cruzou os braços. Outro menino: "Isaías? Chega de promessas." Uma mulher, com um filho nos braços, perguntou, trêmula: "Quando Isaías?" Ele respondeu: "Não sei quando, mas Deus cumprirá." Jeremias, ao seu lado, sussurrou: "Tens ideia do que estás provocando? O povo se divide." Isaías replicou: "A mensagem não é minha, Jeremias. Devo proclamá-la." Naquela noite, incapaz de dormir, as palavras Príncipe da Paz ecoavam em sua mente. Em um sonho, viu olivais floridos e crianças brincando, uma paz que contrastava com a guerra iminente. Ao acordar, lágrimas escorriam, mas uma nova determinação o impulsionava. Ele sabia que essa visão era apenas o começo de um mistério maior, um que desafiaria o entendimento humano. Os dias em Jerusalém tornaram-se mais sombrios, com batalhas perdidas e fome se alastrando. Isaías, apesar do cansaço, continuava sua missão, mas o peso das rejeições o consumia. Uma manhã fria, enquanto orava no templo, uma nova visão o atingiu. Viu um homem humilde, de olhar sereno, carregando um peso invisível. Uma voz sussurrou: "Este é meu servo, meu escolhido,
em quem minha alma se agrada. Porei meu espírito sobre ele, e ele anunciará justiça às nações. Isaías abriu os olhos, suando, o coração acelerado. Quem será esse homem? Murmurou. Nas ruas, o povo o evitava, alguns com desprezo, outros com pena. Ele compartilhou a visão com Jeremias. Viu um servo divino, humilde, que carrega sofrimento sem reclamar. Jeremias franziu a testa. Achas que ele já está entre nós? Isaías olhou o horizonte, incerto. Inspirado, começou a escrever. O Senhor me chamou desde o ventre, fez de mim luz para as nações. Mas, ao cruzar o mercado, um jovem zombou. Um servo misterioso, Isaías? Onde está teu rei invisível? Risos ecoaram, e ele guardou silêncio, o conflito crescendo dentro de si. Naquela noite, insone, escreveu mais. Ele não clamará nem levantará a voz. Não quebrará a cana quebrada nem apagará a mecha que fumega. De repente, uma visão o interrompeu. O servo sendo empurrado, cuspido, humilhado. Isaías gritou: Por quê? A voz respondeu: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores. Ele caiu de joelhos, as lágrimas caindo, sentindo que a dor do servo ecoava sua própria solidão. Um segredo terrível parecia se formar, e ele sabia que a revelação ainda estava incompleta. A tensão em Jerusalém crescia, com rumores de invasões e fome devastando as casas. Isaías, marcado pelas visões, sentia o isolamento pesar sobre ele. Uma noite, isolado no templo, uma nova visão o atingiu como um golpe. Viu o servo sendo açoitado, a pele rasgada, o sangue misturando-se ao pó. Não! Gritou, desesperado. A visão prosseguiu. O servo, amarrado a uma madeira desconhecida, mãos perfuradas, suportando cada golpe em silêncio. Isaías cobriu o rosto, as lágrimas escorrendo. Uma voz celestial ecoou. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Ele caiu ao chão, o corpo trêmulo. Por quê, Senhor? Murmurou, enquanto a cena mudava. O servo, agora inerte, sendo envolto e levado a uma tumba. Sepultado com os ímpios, mas com os ricos em sua morte, sussurrou a voz. Isaías, atônito, derrubou pergaminhos e tinteiros. Isso não faz sentido, exclamou, o coração em pedaços. Jeremias, alarmado pelos gritos, entrou. O que aconteceu? Isaías, com os olhos vermelhos, respondeu entre soluços: Vi tudo, os golpes, os pregos, a morte, por nossa culpa. Jeremias recuou, confuso. Por quê? Isaías, com voz quebrada, disse: Por nossos pecados, Jeremias. Um inocente sofre por nós. O silêncio tomou a sala, o peso da revelação pairando como uma sombra. Isaías pegou o pergaminho e escreveu trêmulo: Pelas suas feridas fomos curados. Ele sabia que essa visão traria mais rejeição, mas algo maior se formava, um mistério que desafiava a morte. Após a visão devastadora do servo, Isaías mal conseguia dormir. As imagens de sangue e sofrimento perseguiam, misturando-se a um vazio que o consumia. Na manhã seguinte, exausto, subiu ao monte onde tantas vezes orara, caindo de joelhos na terra fria. Senhor, não aguento mais. Por que me mostras isso? Clamou, com o rosto contra o chão. De repente, os céus se abriram, e uma nova visão o envolveu. Viu o servo, agora vivo, de pé, com marcas de sofrimento, mas os olhos cheios de vida e compaixão. Isso não pode ser, sussurrou atônito. A voz divina ressoou. Depois da aflição de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Isaías tremia, as pernas cedendo. Luz? Satisfação após tanto sofrimento? Murmurou, tentando compreender. A visão se dissipou, deixando-o com uma mistura de esperança e confusão. Ao descer, encontrou Jeremias, que o buscava preocupado. Viu o servo vivo Jeremias, como se a morte tivesse sido vencida. Disse, os olhos brilhando. Jeremias recuou, assustado: Isso é impossível. Isaías, determinado, pegou um pergaminho. Ele viverá, verá o fruto de seu sacrifício. Naquela noite, enquanto escrevia, uma leve brisa entrou pela janela, trazendo uma sensação de paz. Senhor, preciso entender, ele orou, ajoelhado. Ele sabia que essa revelação, uma ressurreição, seria ridicularizada, mas sentia uma convicção crescente. Rumores já circulavam de que o povo planejava silenciá-lo, mas Isaías sabia que o plano divino estava além de sua compreensão, e o maior segredo ainda estava por se revelar.
Os dias em Jerusalém seguiam pesados, com o povo dividido entre desespero e indiferença às palavras de Isaías. Ele, porém, sentia uma mudança em seu espírito. Sentado à beira de sua cama ao amanhecer, ele fechou os olhos e orou: Senhor, depois de tanto sofrimento, resta alguma esperança? Uma visão tomou: campos florescendo, crianças brincando sem medo, e muros sendo reconstruídos com alegria. Uma voz suave ecoou: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para dar boas novas aos quebrantados, libertar os cativos e consolar os que choram. Isaías abriu os olhos, o coração acelerado. Esperança! Sussurrou. Apressou-se ao templo e proclamou: Ouvi, Jerusalém, haverá restauração. Deus não vos esqueceu. Alguns se aproximaram, curiosos, enquanto outros o ignoraram. Uma idosa perguntou emocionada: Ainda há esperança para nós? Ele respondeu, com lágrimas: Após a noite mais escura, o sol nascerá novamente. Jeremias, ao seu lado, sorriu: Esta é a mensagem que esperávamos. Isaías se alegrou, sentindo que a redenção estava próxima. Nos dias seguintes, começou a escrever com cuidado: Dar-lhes-ei coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto. Lágrimas caíam, mas eram de esperança. Ele sabia que algo maior unia todas as visões, um propósito que ainda escapava à sua compreensão. À noite, ajoelhado, orou: Senhor, há mais para revelar. Exausto, adormeceu no chão, sentindo que a resposta final estava a caminho, trazendo um mistério que transformaria tudo. Ao amanhecer, Isaías acordou no chão de sua casa, o corpo dolorido, mas o espírito agitado por um pressentimento. A luz dourada entrava pelas janelas, iluminando seu rosto marcado pelo cansaço. Com mãos trêmulas, pegou um pergaminho, sentindo uma urgência divina. Fechou os olhos, e uma visão final o envolveu: o servo, nascido de uma virgem, crescendo em sabedoria, curando os aflitos, mas também sendo traído, sofrendo e morrendo, para, então, ressurgir em glória. Lágrimas escorreram enquanto ele sussurrava: Deus meu, tudo aponta para um só homem, um Salvador. Jeremias entrou, preocupado: Estás bem, Isaías? Ele o fitou, os olhos brilhando: Entendi, Jeremias. Todas as visões, julgamento, sofrimento, redenção, convergem no Messias, o Emanuel, o Príncipe da Paz. É um só plano. Jeremias, atônito, perguntou: Como podes ter certeza de algo tão distante? Isaías recitou, firme: O justo, meu servo, justificará muitos, levando sobre si suas iniquidades. Ele se levantou, olhando o horizonte. As nações o verão, será exaltado, escreveu, sentindo o peso e a glória da revelação. Sabia que o povo o rejeitaria, mas a certeza divina o sustentava. A visão de um reino de paz eterna, sem morte ou lágrimas, o encheu de esperança. Ajoelhado ele orou: Senhor, tua palavra não falhará. Isaías compreendeu que era apenas um instrumento de um plano maior, cuja plenitude só se revelaria séculos depois. Com a visão do Messias gravada em sua alma, Isaías permaneceu em sua casa em Jerusalém, o sol lançando sombra suave sobre os pergaminhos espalhados. As palavras finais fluíam de sua pena trêmula: Ele será desprezado, traspassado, mas será exaltado e sublime. As nações se calarão diante dele. Lágrimas caíam, mas um sorriso de paz iluminava seu rosto. Jeremias, ao seu lado, sussurrou, incrédulo: Isso é incrível, Isaías. O povo acreditará. Ele respondeu, com voz serena: Alguns sim, outros não, mas quando tudo se cumprir, o mundo saberá. Isaías olhou pela janela, o horizonte prometendo um futuro além de sua compreensão. Porque o Senhor dos Exércitos o disse, e sua palavra jamais falha, declarou, sentindo uma certeza que transcendia o tempo. Ele sabia que suas profecias, do nascimento virginal à ressurreição, formavam um mapa divino, um evangelho escrito séculos antes de Cristo. Ajoelhado, orou: Senhor, usai-me para revelar teu plano. Exausto, repousou a pena, compreendendo que seu legado era um chamado à fé, ecoando através dos séculos. Hoje, ao ler o livro de Isaías, vemos não apenas palavras antigas, mas um testemunho vivo de um homem que, em meio a dúvidas e rejeições, obedeceu. Suas profecias, cumpridas com precisão, apontam para o Messias e para promessas ainda por se realizar, um reino de paz eterna. Isaías nos convida a crer, proclamar e confiar, como ele fez, na palavra que nunca falha. E você, está pronto para viver essa fé?
Que jornada incrível exploramos juntos através da vida de Isaías. Se você se inspirou com essa história profunda, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que a mensagem de esperança alcance ainda mais corações. E para quem deseja mergulhar mais fundo na Bíblia e viver mais perto de Deus, recomendo o aplicativo do Pregador, uma ferramenta incrível para estudos bíblicos e crescimento espiritual. Até o próximo vídeo. Você já sentiu que poderia estar aprendendo mais da palavra, mas falta tempo, direção ou até motivação? Já tentou estudar a Bíblia e ficou perdido, sem saber por onde começar? Imagine ter mais de 10.000 esboços prontos, temas poderosos, organizados por assunto, comentários bíblicos, devocionais, mapas mentais e ainda um gerador automático de sermões, tudo no seu celular. Esse não é só um app, é uma ferramenta de excelência cristã, feita para quem deseja mergulhar fundo nas Escrituras, se preparar melhor ou simplesmente se alimentar da palavra todos os dias. Seja você um pregador, um líder de célula ou alguém que ama estudar a Bíblia, esse é o recurso que pode transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link da descrição e descubra como fortalecer sua fé com inteligência, profundidade e direção.